Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Conto: Patente Pendente, de Arthur C. Clarke. Não há assunto que não tenha, em alguma ocasião, sido discutido no salão do bar do Gamo Branco, e o fato de haver ou não senhoras presentes nunca fez diferença alguma. Afinal, elas não vieram por sua própria conta e risco. Lembrando bem, 3 delas entraram solteiras, assim como quem não queria nada, e saíram arrastando o marido. Talvez o risco não esteja bem do lado delas. Afinal, menciono esse caso porque não quero que pensem que todas as nossas conversas são altamente eruditas e científicas, e nossas atividades puramente cerebrais. Embora o xadrez conte com a preferência geral, os dardos e outros jogos mais populares são também disputados por toda parte. O Times Literary Supplement, o Saturday Review, o New Statesman e o Atlantic Monthly entram debaixo do braço de alguns fregueses, mas estes mesmos clientes são muito capazes de sair carregando o último número de Staggering Stories of Pseudoscience. Também são fechados muitos negócios nos cantos mais escuros do bar. Exemplares de revistas e livros raros vivem trocando de mãos a preços astronômicos. Quase toda quarta-feira, pelo menos 3 negociantes muito conhecidos podem ser vistos debruçados sobre o balcão fumando grande charuto e batendo papo com Drill. De vez em quando, uma bruta gargalhada anuncia o denouement de alguma anedota e provoca um dilúvio de perguntas ansiosas de fregueses com medo de ter perdido alguma coisa. Mas, ai de mim, a delicadeza me impede de reproduzir aqui quaisquer dessas interessantes narrativas. Ao contrário da maioria das coisas nesta ilha, elas não são para exportação. Felizmente, nenhuma dessas restrições se aplica às histórias de Mr. Harry Purvis, BSc, pelo menos, PhD, provavelmente, e FRS, pessoalmente. Não acredito, mas tem corrido boato. Nenhuma delas causaria o mínimo rubor às faces da mais delicada e impertigada tia solteirona, se é que há alguma sobrevivendo nos dias de hoje. Sinto-me obrigado a pedir desculpas. Foi uma declaração muito radical. Uma das histórias poderia, em alguns círculos, ser encarada como ligeiramente picante. Mesmo assim, não hesito em repeti-la, sabendo, como sei, que você, caro leitor, é suficientemente arejado para não se ofender com qualquer coisinha. Tudo começou assim. Um célebre crítico da Fleet Street foi encurralado num canto por um persuasivo editor que estava prestes a publicar um livro no qual depositava as mais altas esperanças. Era uma das mais sazonadas produções daquela profunda decadente região sulista, um exemplo de primeira linha da escola literária do. Então a casa deu outra adernada quando os cupins liquidavam a ala leste. A Irlanda já a tinha excomungado, mas esta era uma honra da qual poucos livros escapavam nos dias de hoje. Naturalmente, não podia ser encarada como uma distinção especial. Porém, se um jornal britânico respeitável pudesse ser induzido a fazer uma severa recomendação para sua retirada das vitrines e estantes das livrarias, o livro tornar-se-ia um best-seller da noite para o dia. Tal era a lógica do editor, que estava usando todos os seus ardis para conseguir cooperação. Cheguei a ouvi-lo declarar, aparentemente para mitigar quaisquer escrúpulos que seu amigo crítico pudesse ter. Claro que não. Se alguém pode compreender o livro, é porque é impossível se tornar mais corrompido. Então Harry Purvis, que tem a fantástica capacidade de acompanhar meia dúzia de conversas simultaneamente e meter o bedelho no momento exato, na conversa certa, disse na sua voz peculiarmente penetrante e interrompível: a censura traz problemas bem complicados, não é mesmo? Sempre digo que há uma correlação inversa entre o grau de civilização de um país e as limitações impostas à sua imprensa. Uma voz, com aquele sotaque característico da Nova Inglaterra, interrompeu. Com esse tipo de raciocínio, Paris é um lugar mais civilizado que Boston. Exatamente, respondeu Purvis. E, dessa vez, aguardou uma réplica. Está bem. Falou a voz da Nova Inglaterra, brandamente. Não estou querendo discutir. Só queria conferir. Continuando, disse Purvis, não perdendo mais tempo em fazê-lo,
Lembro-me de um caso que ainda não chamou a atenção da censura, mas não tardará muito para que isto aconteça. Tudo começou na França e, por enquanto, permanece por lá. Mas, quando finalmente vier à tona, poderá ter um impacto na nossa civilização maior que o da bomba atômica. A coisa originou-se de uma pesquisa tão acadêmica como a que deu à luz a bomba atômica. Cavalheiros, nunca subestimem a ciência. Duvido que exista um campo de estudos tão teórico, tão longínquo e remoto daquilo a que zombeteiramente chamamos de vida de todos os dias, que não possa produzir alguma coisa que sacuda os alicerces do mundo. Levem em consideração que, desta vez, a história que vou contar é em segunda mão. Eu a ouvi de um colega na Sorbonne quando estive por lá ano passado para uma conferência científica. Na época disseram-me os nomes das pessoas envolvidas, mas não consigo lembrar de nenhum agora, portanto são todos fictícios. O professor Anne Julian era um fisiologista experimental numa das menores, porém não das mais pobres, universidades francesas. Pode ser que alguns de vocês ainda se lembrem daquela narrativa um tanto ou quanto suspeita que ouvimos semana passada daquele tal em Kelberg, a respeito de um colega seu que descobriu como controlar o comportamento de animais colocando determinadas correntes elétricas diretamente em contato com seus sistemas nervosos. Bem, se havia alguma coisa de verdade na história, o que, francamente, duvido muito, o projeto era provavelmente inspirado pelos relatórios de Julian em Comptes Rendus. Entretanto, o professor Julian nunca chegou a publicar suas conclusões mais notáveis. Quando se esbarra em alguma coisa de realmente sensacional, não se sai correndo para a gráfica. A gente espera até ter provas esmagadoras, a não ser que se tenha medo de que exista alguém seguindo a mesma linha de pesquisa e bem perto dos resultados. Nesse caso, publica-se um relatório bem ambíguo mas que, mais tarde, possa estabelecer nossa primazia, sem revelar muito no momento, como no famoso criptograma divulgado por Huygens quando descobriu os anéis de Saturno. Vocês devem estar morrendo de curiosidade para saber qual era a descoberta de Julian. Assim, não os manterei em suspense. Não passava, pura e simplesmente, do aperfeiçoamento daquilo que os homens vêm fazendo nos últimos 100 anos. Primeiro, a câmara nos deu o poder de captar cenas. Depois Edison inventou o fonógrafo e o som estava conquistado. Hoje em dia, com os filmes falados, temos uma espécie de memória mecânica que seria inconcebível a nossos antepassados. E, é claro, não vamos ficar por aí. Mais cedo ou mais tarde, a ciência será capaz de recolher e armazenar sensações em si mesmas e, quando assim se desejar, devolvê-las ao cérebro, repetindo qualquer experiência vivencial em seus mínimos detalhes. É uma ideia bem velhinha, bufou alguém. Lembrem dos sensitivos em Admirável Mundo Novo. Não há uma única grande ideia que não tenha sido concebida por alguém antes de ser posta em prática, rosnou Purvis severamente. A questão é que, o que Huxley e outros se limitaram a falar a respeito, Julian executou. Meu Deus, cometi um trocadilho. Aldous. Julian. Anne. Deixem para lá. Claro que era tudo eletrônico. Todos vocês sabem como o eletroencefalógrafo pode registrar os minúsculos impulsos elétricos no cérebro vivo, as chamadas ondas cerebrais, como a imprensa popular costuma apelidá-las. O dispositivo de Julian era muito mais sutil e elaborado que o conhecido instrumento, pois, tendo gravado os impulsos cerebrais, podia transmiti-los de volta. Parece simples, não é? O fonógrafo também o era, mas foi necessário o gênio de Edison para concebê-lo. E agora, entra em cena o vilão. Bem, talvez a palavra seja um pouco forte, pois George Dupin, o assistente do professor Julian, na realidade, um tipo bem simpático. Acontecia apenas que, sendo um francês com uma visão do mundo muito mais prática que o professor, percebeu imediatamente alguns milhares de francos rodando aquele brinquedinho de laboratório. A primeira coisa a fazer era retirá-lo do laboratório. Os franceses têm um inegável talento para elegância no desenho industrial, e depois de algumas semanas de trabalho, para o qual contou com a assistência irrestrita do professor, Jorge conseguirá arrumar toda a parte de retransmissão do aparato, no móvel do tamanho de um receptor de televisão e que não continha muito mais peças que este. Então Jorge ficou pronto para sua primeira experiência. Seria necessária uma boa verba.
Mas, como alguém tão corretamente já afirmou, é impossível fazer uma omelete sem quebrar ovos. E, se me permitirem dizê-lo, a analogia é excepcionalmente feliz. Isso, porque Jorge foi procurar o gourmet mais famoso da França e fez-lhe uma interessante proposta. Uma proposta que o grande homem não poderia recusar, por ser um tributo tão especial e único à sua importância. Jorge explicou-lhe pacientemente que havia inventado um aparelho que podia registrar. Nada disse sobre a parte de armazenagem, sensações. No interesse da ciência e para maior honra da cuisine francesa, poderia ele ter o privilégio de analisar as emoções, as sutis nuances de discriminação gustatória que tomavam lugar na mente de Monsieur Le Baron, quanto este empregava seus insuperáveis talentos. Monsieur poderia escolher o restaurante, o chefe e o menu, tudo seria organizado segundo sua conveniência. Claro que se ele estivesse muito ocupado no momento, sem dúvida que o conhecido epicurista, Le Conde, o barão, que em alguns aspectos era um homem surpreendentemente rude, proferia uma palavra que não pode ser encontrada na maioria dos dicionários franceses. Aquele cretino explodiu. Ele ficaria perfeitamente satisfeito com a cozinha inglesa. Não, eu o farei. Imediatamente sentou-se para elaborar o menu, enquanto Jorge ansiosamente fazia uma estimativa do custo de cada item e se indagava se sua conta bancária resistiria àquele baque. Seria interessante saber o que se passava pelas cabeças do chefe e dos garçons que inocentemente colaboraram com a experiência. Lá estava o barão sentado em sua mesa favorita e fazendo total justiça a seus pratos preferidos, sem ligar a mínima para o emaranhado de fios que partiam de sua cabeça até a máquina de aspecto diabólico, num canto. Não havia nenhum outro freguês no restaurante porque a última coisa que Jorge queria era publicidade prematura. Isso tinha encarecido consideravelmente o já angustiante custo da experiência. Sua única esperança era que os resultados fossem compensadores. E foram. Claro que a única maneira de comprová-lo seria executando a gravação de Jorge. Temos que aceitar a palavra dele sobre a questão, já que a total precariedade da palavra para descrever tais experiências é bem conhecida de todos. O barão era um genuíno connoisseur, e não um desses que meramente fingem ter poderes de discernimento que absolutamente não possuem. Vocês conhecem a frase de Turber. Apenas um ingênuo borgonha doméstico, mas acho que você vai apreciar a sua presunção. À primeira cheirada, o barão saberia se era doméstico ou não. Se fosse presunçoso, ele o cuspiria longe. Na minha opinião, a gravação de Jorge valia cada tostão que fora gasto com ela, mesmo que sua intenção original não fosse de usá-la meramente para seu prazer pessoal. Ela abriu novas perspectivas para ele e esclareceu que ideias ainda estavam em embrião em seu engenhoso cérebro. De uma coisa não há a menor dúvida. Todas as sofisticadas sensações que passaram pela mente do barão durante a degustação daquela refeição de Lucullus tinham sido captadas de forma que qualquer pessoa, por menos educada que fosse em tais sutilezas, poderia saboreá-las totalmente. Pois, vejam vocês, a gravação lidava exclusivamente com emoções. A inteligência absolutamente não entrava em cena. Para o barão, tinha sido necessária uma vida inteira de estudos e adestramento antes de poder experimentar essas sensações. Agora, uma vez já gravadas, qualquer pessoa, mesmo que sua constituição normal fosse completamente destituída de paladar, poderia senti-las. Pensem nas resplandecentes visões que se revelaram ante os olhos de George. Haveria outros festins, outros gourmets. Haveria as impressões coligidas de todas as vindimas da Europa, o que não pagariam por elas os connoisseurs quando a última garrafa de vinho raro fosse desarrolhada. Sua essência incorpórea poderia ser preservada, como a voz da melba, através dos séculos. Afinal de contas, não era o vinho, em si, que importava e sim as sensações que evocava. Assim matutava Jorge. Mas ele sabia muito bem que era apenas o princípio. Muitas vezes fiz restrições à reivindicação que os franceses fazem em torno da lógica como característica nacional. Mas, no caso de Jorge, não há como negá-lo. Refletiu sobre o assunto durante alguns dias, e aí, foi se encontrar com sua petite dame. Yvonne, ma chérie, disse. Vou te pedir uma coisa um pouco diferente.
Harry por vez tinha noção exata de quando interromper uma história. Voltou-se para o balcão e ordenou: outro uísque, Drill. Ninguém disse uma palavra enquanto a bebida era providenciada. Continuando, disse por vez por fim. A experiência, fora do comum como era mesmo em termos da França, foi levada a cabo com sucesso. Como ambos, costume e discrição, exigem, tudo foi arranjado para as horas mais solitárias da noite. Vocês já devem ter notado que Jorge podia ser muito persuasivo, se bem que não acredita que Mariselle exigisse muita persuasão. Sufocando sua curiosidade com um sincero, porém apressado beijo, Jorge botou Yvonne para fora do laboratório e voou de volta para a aparelhagem. Ansiosamente, submeteu-se à gravação. Deu certo. Não que ele tivesse dúvidas do contrário. O que é mais? Lembrem-se, por favor, que só tenho a palavra do meu informante nesse sentido. A coisa era indistinguível do original, de minutos antes. Nesse momento, alguma coisa muito próxima de um êxtase divino se apossou de Jorge. Era, sem dúvida, a maior invenção de todos os tempos. Tomar-se-ia imortal, além de rico, pois tinha obtido algo com que os homens sempre sonharam, e conseguirá surrupiar da velhice um de seus terrores básicos. Também compreendeu que agora podia dispensar Yvonne, se assim o desejasse, se bem que isso traria implicações que exigiriam considerações suplementares. Muitas considerações suplementares. Claro que vocês levarão em conta que estou lhes fornecendo um relato muito condensado dos acontecimentos. Enquanto isso estava se passando, Jorge continuava a trabalhar como fiel empregado do professor, e este não suspeitava de nada. Como tal, na verdade, Jorge tinha feito pouco mais que qualquer outro pesquisador em idênticas circunstâncias. Seus desempenhos, de certa forma, tinham ido além do simples cumprimento do dever. Mas, se necessário, tudo podia ser explicado. A providência seguinte envolveria algumas negociações muito delicadas e um investimento de mais alguns francos duramente conquistados. Possuía agora todo o material necessário para provar, sem sombra de dúvida, que tinha nas mãos uma propriedade comercial valiosíssima. Paris estava cheia de astuciosos homens de negócio que agarrariam aquela oportunidade, com unhas e dentes. Ainda assim, uma certa delicadeza de sentimentos, pela qual devemos conceder-lhe todo o critério, deixava Jorge meio constrangido de usar sua segunda gravação, como demonstração das proezas que sua máquina era capaz de executar. Não havia maneira de disfarçar as personalidades envolvidas, e Jorge era um homem modesto. Ou além disso, argumentava, mais uma vez demonstrando um maravilhoso bom senso. Quando uma companhia produtora fonográfica quer gravar um disco, não registra a execução de algum músico amador. Isso é trabalho para profissionais. Da mesma forma, aquilo tinha que ser feito. Pensando assim, após mais um telefonema a seu banco, novamente, dirigiu-se a Paris. Nem chegou perto da Place Pigalle. Estava cheia de americanos e os preços eram correspondentemente exorbitantes. Em vez disso, após algumas discretas indagações a compreensivos motoristas de táxi, foi levado a um subúrbio quase sufocante de tão respeitável, onde prontamente se encontrou numa agradável sala de espera, discretamente decorada, bem diferente do clima exótico que esperava. Uma vez lá, o meio embaraçado Jorge explicou sua missão a uma dama formidável cuja idade era tão difícil de adivinhar quanto sua profissão. Apesar de acostumada a solicitações heterodoxas, aquilo era qualquer coisa com que jamais se deparara em toda sua considerável experiência. Mas o freguês tinha sempre razão. Isto é, enquanto tivesse dinheiro sonante, no devido tempo, tudo foi arranjado. Uma das jovens damas e seu namorado, um Apache com uma masculinidade algo irresistível, viajaram de volta com Jorge para a província. A princípio, naturalmente, ficaram meio desconfiados, mas, como Jorge já tinha descoberto, nenhum perito resiste à lisonja. Logo estavam todos muito à vontade e Hércules e Suzette garantiram a Jorge um serviço perfeito. Sem dúvida alguns de vocês adorariam saber detalhes, porém dificilmente podem esperar que eu os forneça. Tudo o que posso dizer é que Jorge, ou melhor, seu aparelho, teve muito que fazer. Pela manhã, restava muito pouco material de gravação por usar porque,
Ao que tudo indica, Hércules não tinha esse nome à toa. Quando terminou este episódio picante, restava a Jorge muito pouco dinheiro, mas as 2 gravações em seu poder estavam acima de qualquer preço. Mais uma vez partiu para Paris onde, praticamente sem esforço algum, chegou a bons termos com alguns homens de negócios que ficaram tão estupefatos que concordaram com um contrato generosíssimo antes de caírem em si. É uma satisfação contar-lhes isso, devido à frequência alarmante com que os cientistas saem perdendo no mundo das finanças. É igualmente agradável registrar que Jorge fez com que o professor Julian constasse do contrato. Vocês podem afirmar cinicamente que, afinal de contas, a invenção era do professor e que, mais cedo ou mais tarde, Jorge teria que se haver com ele. Mas gosto de pensar que havia algo mais do que isso. É claro que desconheço os detalhes completos do esquema para a exploração do invento. Acho que Jorge foi bastante eloquente, apesar de não ser necessária muita eloquência para convencer qualquer um que experimentasse uma ou ambas as gravações. O mercado seria enorme, ilimitado. Só o movimento de exportação levantaria novamente a França e liquidaria seu déficit em dólares da noite para o dia, logo que certos empecilhos fossem superados. Tudo teria que ser conduzido por canais semi-clandestinos, pois vocês podem imaginar a gritaria indignada desses hipócritas anglo-saxões quando descobrissem exatamente o que seus países estavam importando. A União das Mães, as Filhas da Revolução Americana, a Liga das Donas de Casa e todas as organizações religiosas levantar-se-iam a uma voz. Os advogados estavam estudando o assunto cuidadosamente, tanto quanto podiam concluir. Os regulamentos que ainda excluíam o Trópico de Capricórnio dos departamentos de correio dos países de língua inglesa não se aplicavam ao caso pelo simples fato de que ninguém tinha ainda pensado na coisa. Mas, em tempo, haveria tal grita por novas leis, que o Parlamento e o Congresso teriam que fazer alguma coisa e era melhor manter tudo abafado o máximo de tempo possível. Na verdade, como observou um dos diretores, se as gravações fossem proibidas, tanto melhor. Poderiam ganhar muito mais dinheiro com uma produção pequena de saída limitada, pois o preço iria imediatamente elevar-se e a vigilância mais severa das alfândegas não poderia tapar todos os buracos. Seria como os tempos da própria proibição, novamente. Dificilmente vocês ficariam surpresos ao saber que, a essa altura, Jorge tinha perdido um pouco de seu interesse no ângulo gastronômico. Era um aspecto interessante, mas uma possibilidade infinitamente menor da invenção. De fato, isso tinha sido tacitamente admitido, quando os diretores redigiram os termos do contrato, incluindo os prazeres da cuisine entre os direitos subsidiários. Jorge voltou para casa com a cabeça nas nuvens e um poupudo cheque no bolso. Uma fantasia deliciosa tinha tomado forma em sua imaginação. Pensou na trabalheira que as companhias fonográficas tiveram para dar ao mundo as gravações completas dos 48 prelúdios e fugas ou das 9 sinfonias. Bem, sua nova companhia lançaria uma completa e definitiva coleção de gravações executadas por peritos versados nos mais esotéricos conhecimentos do Ocidente e do Oriente. Quantos opus seriam necessários? Isso tem dado assunto para debates profundos há milhares de anos. Jorge ouvirá dizer que os compêndios hindus faziam uma estimativa que daria um número de uns 3 algarismos. Seria uma pesquisa interessantíssima, combinando lucro e prazer numa experiência jamais tentada. Já tinha iniciado seus estudos preliminares, usando tratados difíceis de obter, mesmo em Paris. Se estão pensando que, enquanto tudo isso estava acontecendo, Jorge negligenciou seus interesses usuais, vocês têm toda a razão. Estava trabalhando literalmente dia e noite, porque ainda não tinha revelado seus pianos ao professor e quase tudo tinha que ser feito enquanto o laboratório estava fechado. E, entre os interesses que foi obrigado a negligenciar, estava Yvonne. A curiosidade dela já tinha sido despertada, como teria acontecido com a de qualquer garota. Mas agora estava mais que intrigada, estava perplexa. Jorge havia se tornado tão distante e frio. Não estava mais apaixonado por ela. Foi um desenlace que poderia ter sido previsto. Os donos das tabernas têm que se acautelar contra o perigo de provar demais sua mercadoria. Tenho certeza que você não o faz, Drill. Mas Jorge tinha caído nessa armadilha sedutora. Vinha usando demais aquela gravação com resultado
um pouco debilitantes. E, o que é mais, a pobre Yvonne não podia se comparar com a experiente e talentosa Suzette. Era a velha história do profissional versus amador. Tudo que Yvonne sabia era que Jorge amava a outra pessoa. Isso era bem verdade. Suspeitava que ele lhe tinha sido infiel. Agora isso levanta profundas questões filosóficas que dificilmente cabem aqui. Em se passando isso na França, caso vocês tenham esquecido, a consequência era inevitável. Pobre Jorge. Estava trabalhando tarde da noite no laboratório, como sempre fazia, quando Yvonne o liquidou com uma dessas ridículas pistolas ornamentais que são de rigor para essas ocasiões. Bebamos a sua memória. Esse é o problema com todas suas histórias, disse John Bannon. Você nos fala de invenções maravilhosas e então, no fim, sempre acontece do inventor ser morto e ninguém pode fazer nada a respeito. Suponho que, como sempre, o aparelho foi destruído. Não, senhor, replicou Purvis. Se não levarmos Jorge em conta, esta é uma história que tem um final feliz. É claro que não houve problema algum com Yvonne. Os penalizados patrocinadores de Jorge entraram em cena a toda velocidade e impediram qualquer publicidade negativa. Sendo pessoas de bons sentimentos, tanto quanto homens de negócios, compreenderam que tinham que assegurar a liberdade de Yvonne. Conseguiram isso rapidamente executando a gravação para Le Maire e Le Prefet, deixando-os assim convencidos de que a pobre menina tinha sofrido uma provocação irresistível. Algumas ações da nova companhia fizeram o resto, e o caso foi encerrado em meio a expressões da mais alta cordialidade de parte a parte. Até devolveram a arma de Yvonne. Então, quando começou um outro. Essas coisas levam tempo. Ao problema da produção em massa, vocês sabem. É bem possível que a distribuição já esteja sendo feita através de canais secretos, muito secretos. Pode ser que, dentro em pouco, algumas dessas lojinhas suspeitas e aqueles jornais de parede ali pelos lados de Leicester Square comecem a deixar escapar alguma propaganda discreta. É claro, disse a voz da Nova Inglaterra, cheia de sarcasmo, que você não sabe o nome da companhia. É impossível deixar de admirar Purvis em momentos como esse. Mal piscou os olhos. La Société Anne de Aphrodite, respondeu, e acabo de me lembrar de uma coisa justamente para você. Eles esperam passar por cima desses regulamentos nojentos dos Correios da sua terra e se estabelecerem antes de começar a inevitável comissão do inquérito do Congresso. Estão abrindo uma sucursal em Nevada. Aparentemente ainda vale tudo por lá. Levantou seu copo. A Georges Dupin, disse solenemente. Mártir da ciência. Lembrem-se dele quando começar o foguetório. E outra coisa, sim? Perguntamos em coro. É melhor começarem a economizar desde já. E vendam seus aparelhos de TV antes que caiam fora do mercado. Corrida armamentista como já observei em outras ocasiões, jamais alguém conseguiu encurralar Harry Purvis, o incomparável raconteur do Gamo Branco. Durante muito tempo, numa situação embaraçosa em torno de suas inverossímeis historietas. Não se pode duvidar de seus conhecimentos científicos, mas onde ele os conseguiu? Como justificar a familiaridade com que se refere a tantos membros da sociedade real? Muitos, há que admitir, não creem numa única palavra dita por ele. Considero isso levar as coisas um pouco longe demais, conforme há pouco tempo fiz notar um tanto energicamente a Bill Temple William F. Temple, também escritor de F.C., que foi companheiro de apartamento de Arthur C. Clarke, em 88 Gracie Road. Nota do editor. Você está sempre de má vontade com Harry, disse eu, mas tem de admitir que ele nos proporciona momentos divertidos. E isso é bem mais do que se pode dizer da maioria das pessoas aqui dentro. Se você está se referindo a mim, retrucou Bill enfiando a carapuça e ainda danado da vida porque um editor americano tinha recusado algumas histórias suas perfeitamente sérias alegando que elas não o fizeram rir. Vamos até lá fora e você repete o que disse. Deu uma espiada pela janela e observou que a neve ainda caía com força, na rua, e acrescentou rapidamente, mas não hoje. Vamos deixar para um dia de verão, se ambos estivermos aqui na quarta-feira que coincida com ele. Aceita outro copo, dessa sua mistura favorita feita de suco de abacaxi puro. Muito obrigado.
Respondi. Qualquer dia destes vou pedir um gin com suco de abacaxi, só para mexer com você. Acho que sou o único cara no Gamo Branco que pode beber ou deixar de beber. Tivemos que parar a conversa por aí, porque o objeto da discussão tinha chegado. Normalmente isso meramente acrescentaria mais lenha à fogueira, mas, como Harry trazia um desconhecido com ele, decidimos nos comportar como bons meninos. Olá, pessoal, saudou Harry. Quero que vocês conheçam meu amigo Solly Bloomberg, o melhor técnico de efeitos especiais em Hollywood. Sejamos precisos, Harry, disse Mr. Bloomberg tristemente, numa voz que ficaria bem num Cocker Spaniel que tivesse levado uma surra. Não em Hollywood. Fora de Hollywood. Harry afastou a objeção com um gesto. Melhor para você. Sol está aqui para investir seus talentos na indústria cinematográfica britânica. Existe mesmo uma indústria cinematográfica britânica? Perguntou Solly ansiosamente. Ninguém parecia estar muito certo disso lá pelo estúdio. Claro que há. E em condições muito prósperas. O governo primeiro se encarrega de levá-la à bancarrota com um monte de impostos sobre diversões. Depois, mantém-na viva com subvenções colossais. É assim que se fazem as coisas neste país. Drill, onde está o livro de visitantes? E um duplo para cada um de nós. Solly passou um mau pedaço. Precisa de um pequeno revigorante. Fora aquele ar de cachorro perdido sem coleira. Ninguém poderia dizer que Mr. Bloomberg tivesse a aparência de um homem que acabasse de passar por extremas privações. Estava muito bem vestido, num terno de Hart, Schaffner e Marques, e as pontas do colarinho de sua camisa eram abotoadas em algum lugar lá pela metade de seu tórax. Isso demonstrava certa consideração da parte delas, pois escondiam, não o suficiente, mas pelo menos grande parte da gravata. Gostaria de saber qual era o seu problema. Rezei fervorosamente para que não fosse atividades anti-americanas de novo, pois isto iria atiçar o nosso comunista de estimação que, no momento, estudava pacificamente um tabuleiro de xadrez, num canto do bar. Todos grunhimos nossa solidariedade, e John disse muito significativamente, talvez ajudasse um pouco se você desabafasse. Seria, pelo menos, uma novidade ouvir outra pessoa falando por aqui. Não seja tão modesto. John, revidou Harry imediatamente. Eu não estou cansado de ficar ouvindo você. Ainda. Mas não sei se Solly estaria disposto a reviver aquilo tudo novamente. Que é que você acha, velhinho? Não, disse Mr. Bloomberg. Você conta para eles. Eu sabia. Eu sabia. Era inevitável. Suspirou John no meu ouvido. Em que ponto devo começar? Perguntou Harry. Naquela vez em que Lillian Ross apareceu para entrevistar você? Onde você quiser. Menos nesse. Estremeceu Solly. Na realidade, tudo começou quando estávamos fazendo o primeiro capítulo da série do Capitão Zoom. Capitão Zoom? Disse alguém ameaçadoramente. Estes dois vocábulos são encarados como palavrões por aqui. Não diga que você era o responsável por aquele lixo inominável. Um momento, rapazes. Intrometeu-se Harry na sua melhor voz de música para acalmar as feras. Não sejamos tão severos. Não podemos aplicar nossos altos padrões críticos a tudo que aparece. As pessoas têm de ganhar a vida. Além disso, milhões de garotos adoram o Capitão Zoom. Lógico que vocês não gostariam de cortar seus coraçõezinhos. E logo agora tão perto do Natal. Se eles realmente gostam do Capitão Zoom, eu acho melhor torcer de ver seus pescocinhos. Que horríveis sentimentos para essa época do ano. E peço as mais sinceras desculpas por alguns de meus compatriotas, Solly. Vejamos, como era mesmo o nome do primeiro episódio da série. Capitão Zoom e a ameaça marciana. Assim, é isso mesmo. Por falar nisto, por que é que estamos sempre ameaçados por Marte? Acho que foi aquele tal de Wells quem começou tudo isso. Algum dia poderemos nos ver às voltas com um bruto processo judicial interplanetário, a não ser que possamos provar que os marcianos tenham sido igualmente deselegantes conosco. Tenho a satisfação de dizer que jamais assisti à ameaça marciana. Eu assisti, gemeu alguém lá no fundo. E estou até agora tentando esquecer. Mas não estamos interessados na história propriamente dita. Ela foi escrita por 3 homens num bar do Wilshire Boulevard. Até hoje,
Ninguém pode dizer se a ameaça saiu daquela maneira porque os redatores estavam bêbados, ou porque tinham que se manter bêbados para poder encarar a ameaça. Não se preocupem se isto está meio confuso. Tudo o que importava a Soli eram os efeitos especiais que o diretor exigia. Antes de mais nada, ele tinha de construir Marte. Para fazê-lo, passou meia hora com a conquista do espaço e surgiu com um esboço que os carpinteiros transformaram numa laranja meio podre flutuando no nada, e com uma quantidade improvável de estrelas em volta. Isto foi fácil. As cidades marcianas, não tanto. Tentem, e vejam se conseguem imaginar uma arquitetura completamente estranha terrestre que, mesmo assim, tenha sentido. Duvido que seja possível. Se funcionar de alguma maneira, então alguém já a usou aqui na Terra. O que o estúdio finalmente construiu era vagamente bizantino com alguns toques de Frank Lloyd Wright. Não tinha realmente muita importância o fato de que nenhuma porta levava a lugar algum, desde que houvesse espaço suficiente no ambiente para a luta de espada e as acrobacias generalizadas previstas no roteiro. É isso mesmo, luta de espadas. Lá estava uma civilização dotada de energia atômica, raios de morte, espaçonaves e demais conveniências modernas, mas, quando se tratava de um duelo entre o Capitão Zon e o nefando Imperador Klug, a folhinha retroagia de alguns séculos. Um monte de soldados estava sempre por perto, todos portando armas de raio de aparência mortífera, mas que nunca eram usadas. Bem, quase nunca. Às vezes uma chuva de faíscas perseguia o Capitão Zon e chamuscava suas calças, mas não passava disso. Acho que, como os raios não eram mais rápidos que a luz, ele podia sempre vencê-los na corrida. Ainda assim, essas armas ornamentais de raios causavam muitas dores de cabeça a todo mundo. É engraçado como Hollywood é capaz de dar-se o luxo de um trabalho incrível para resolver detalhes mínimos de um filme que, em seu todo, era uma porcaria. O diretor de Capitão Zon tinha uma fixação com armas de raios. Soli desenhou o Mark I que parecia um cruzamento de uma bazuca com um bacamarte. Ele e o diretor ficaram bem satisfeitos com a engenhoca, mas a alegria durou pouco. Um dia, para ser exato, no dia seguinte, o grande homem entrou pelo estúdio adentro como uma fera. Trazia consigo uma coisa de aspecto revoltante feita de plástico púrpura e cheia de botões, lentes e alavancas. Olha só para isso, Soli, bufou. Júnior conseguiu esse troço no supermercado. Estão sendo dados como brinde, junto com pacotes de crunch. É só juntar 10 tampas e ganhasse um. Com todos os diabos, são melhores que os nossos. E funcionam. Apertou o gatilho e um fino jato de água atravessou o cenário e desapareceu atrás da espaçonave do Capitão Zon onde, com mira fatal, apagou um cigarro que não tinha direito de estar aceso ali. Um carpinteiro, danado da vida, surgiu através de uma escotilha, viu quem tinha tentado afogá-lo e retirou-se rápido, resmungando coisas sobre seu sindicato. Soli examinou o objeto contrariado, mas com o olho crítico do perito. Era verdade. Era realmente muito mais impressionante que qualquer coisa que ele jamais criará. Retirou-se para o seu gabinete, prometendo dar um jeito no caso. O Mark II era completamente equipado. Tinha até uma tela de televisão. Se, de repente, o Capitão Zon se confrontasse com um Icoderme atacando-o num galope furioso, tudo o que tinha a fazer era ligar o aparelho, esperar as válvulas esquentarem, checar o seletor de canais, ajustar a tonalidade, acertar o foco, conjugar o alvo no cruzamento das linhas dentro da estrutura da alça de mira, só então, apertar o gatilho. Felizmente ele era um homem de reações inacreditavelmente rápidas. O diretor ficou impressionado, e o Mark II começou a ser produzido. Uma versão ligeiramente diferente, o Mark II, foi fabricado para as diabólicas legiões do Imperador Klug. Não daria certo, é claro, se ambos os lados tivessem a mesma arma. Já lhes disse que as produções pandêmicas eram perfeccionistas no que se refere a detalhes. Tudo correu bem, até as primeiras batalhas e mesmo depois delas. Enquanto o elenco estava representando, se é que se pode usar essa palavra para designar aquilo que faziam, tinham que apontar as armas e puxar os gatilhos como se alguma coisa estivesse realmente acontecendo. As fagulhas e clarões eram acrescentadas ao negativo mais tarde por dois homenzinhos numa câmara escura,
mais bem guardada que o Tesouro Nacional. O resultado era bom, mas depois de algum tempo o diretor começou novamente a se atormentar com sua superdesenvolvida integridade artística. Solly, disse ele enquanto brincava com a abominação de plástico que tinha chegado a Júnior por cortesia de Crunch, o suculento cereal. Nenhum arroto, numa arroba. Solly, eu ainda quero uma arma que faça alguma coisa. Solly se agachou a tempo, e o jato passou raspando sobre sua cabeça e batizou um retrato de Louella Parsons. Você não vai filmar tudo de novo, vai? Implorou Solly, às lágrimas. Não, retrucou o produtor com uma relutância óbvia. A gente vai ter que usar o que já está feito. Mas ainda parece falso. Deu uma folheada no roteiro em sua mesa, e seu rosto se iluminou todo. Agora olha aqui. Semana que vem, a gente começa o episódio 54, Escravos dos Homens Lesma. Bom, os homens lesma têm que ter armas. Então o que eu quero que você faça é o seguinte. O Mark II deu um trabalhão a Solly. Ainda não pulei nada. Pulei? Ótimo. Além de ter um formato completamente diferente, tinha ainda, como vocês devem ter compreendido, que fazer alguma coisa. Era um desafio à engenhosidade de Solly, mas, se me permitem citar o professor Toynbee, um desafio que exigia uma resposta à sua altura. No Mark III, foi usada a engenharia mecânica de alta categoria. Solly conhecia um habilidoso técnico que já o tinha auxiliado anteriormente em ocasiões semelhantes. Foi ele o homem por trás de tudo. Eu que o diga, disse Mr. Bloomberg melancolicamente. O princípio usado foi um sopro de ar expelido por um ventilador elétrico pequeno, mas extraordinariamente potente, no qual era pulverizado um pó finíssimo. Quando a coisa era ajustada de forma correta, emitia um jato luminoso impressionante e produzia um ruído ainda mais impressionante. Os atores ficavam tão amedrontados que suas atuações se tornaram superrealistas. O produtor ficou encantado durante 3 dias. Então, foi tomado por uma dúvida horrível. Solly, disse ele, essas malditas armas estão boas demais. Os homens lesma podem fazer o Capitão Zoom virar farelo. A gente tem que dar alguma coisa melhor para ele. Foi nesse exato momento que Solly percebeu o que estava acontecendo. Tinha sido envolvido numa corrida armamentista. Vejamos, isso nos leva ao Mark IV, não é? Como é que aquilo funcionava? Ah, sim, já me lembro. Era um fantástico maçarico de oxiacetileno, carregado com os mais variados produtos químicos, de forma a gerar labaredas belíssimas. Esqueci de mencionar que, desde o episódio 50, Desastre em Deimos, o estúdio tinha abandonado o preto e branco, adotando o sistema multicolor, e assim se abriu um campo com grandes possibilidades a serem exploradas. Borrifando cobre, estrôncio ou bário no jato. Podia-se conseguir qualquer cor que se quisesse. Se vocês acham que a essa altura o produtor estava satisfeito, é porque não conhecem Hollywood. Alguns cínicos podem continuar a rir quando o lema Ars Totia Ars aparece na tela, mas tal atitude, afirmo, não está de acordo com os fatos. Teriam velhos fósseis como Michelangelo, Rembrandt ou Tiziano desperdiçado tanto tempo, esforço e dinheiro na busca da perfeição como produções pandêmicas faziam? Acho que não. Não tenho a pretensão de me lembrar de todos os marques que Solly e seu habilidoso amigo mecânico criaram enquanto durou a série. Havia um que expelia uma catadupa de anéis de fumaça colorida. Havia o gerador de alta frequência que emitia fagulhas enormes mas completamente inofensivas. Havia um raio curvo particularmente engenhoso, produzido por um jato de água, com um reflexo luminoso dentro que era absolutamente espetacular no escuro. E, finalmente, houve o Mark XII. Mark XIII, disse Mr. Bloomberg. Claro, que estupidez a minha. Podia ser outro número. O Mark XIII não era realmente uma arma portátil, mesmo que algumas das outras o fossem apenas por um poderoso esforço de imaginação. Era um dispositivo diabólico que deveria ser instalado em Phobos com a finalidade precípua de subjugar a Terra. Apesar de Solly tê-los explicado certa vez, os princípios científicos envolvidos escapam completamente à minha humilde compreensão. De qualquer maneira,
Quem sou eu para comparar meu cérebro aos intelectos responsáveis pelo Capitão Zoom? Posso apenas relatar o que o raio deveria fazer, jamais como faria. Ele se propunha a iniciar uma reação em cadeia na atmosfera de nosso infeliz planeta, fazendo o nitrogênio e o oxigênio do ar se associarem, com efeitos altamente deletérios à vida humana. Não estou certo se devo lamentar ou aplaudir o fato de Sully ter deixado todos os detalhes do fabuloso Mark XIII a cargo de seu talentoso assistente. Interroguei-o durante algum tempo, porém o máximo que ele pôde me dizer é que a coisa tinha mais ou menos 1,80 metros de altura, e parecia o resultado do cruzamento entre um telescópio de 200 polegadas e uma bateria antiaérea. Não ajuda muito, não é? Ele também disse que havia um bocado de válvulas de rádio e um ímã enorme no brutamonte. Sua função específica deveria ser produzir um inofensivo mas impressionante arco voltaico que podia ser distorcido à vontade nos formatos mais curiosos pelo ímã. Isto foi o que o inventor declarou. Apesar de tudo, até agora não há razão para duvidar dele. Por uma dessas fatalidades que mais tarde se revelam providenciais, Sully não se encontrava no estúdio quando testaram o Mark XIII. Muito contra sua vontade, teve que viajar até o México naquele dia. Que sorte você deu, hein, Sully? E lá estava, naquela tarde esperando um telefonema internacional de um amigo quando a chamada foi completada, e o que ele ouviu não era exatamente o tipo de notícia que estava esperando. O Mark XIII tinha sido, para dizer pouco, um sucesso. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, mas, por milagre, todos se salvaram, e o corpo de bombeiros pôde preservar os estúdios vizinhos. Foi qualquer coisa de inacreditável, mas os fatos estão fora de qualquer dúvida. O Mark XIII deveria ser um raio da morte de mentira, e acabou sendo um para valer. Alguma coisa tinha brotado do projetor e atravessado a parede do estúdio como se ela não estivesse lá. Aliás, um segundo mais tarde, ela não estava mesmo. Havia apenas um rombo enorme começando a fumegar nas bordas. E, então, o teto desabou. A menos que Sully pudesse convencer o FBI de que tudo não passará de um lamentável engano, o melhor que ele podia fazer era se manter no outro lado da fronteira. Até agora, o pessoal do Pentágono e da Comissão de Energia Atômica continua convergindo para os destroços. O que vocês teriam feito no lugar de Sully? Estava inocente, mas como prová-lo? Talvez tivesse voltado para enfrentar a tempestade se não se lembrasse, ainda há tempo, que uma vez dera emprego para um homem que foi cabo eleitoral na campanha de Henry Wallace em 1948. Isto levaria muito tempo para explicar. Além disso, Sully estava meio cansado do Capitão Zoom. Então, aqui está ele. Entre os cavalheiros presentes, alguém saberia de alguma companhia cinematográfica inglesa que possa se interessar por seus serviços. Mas, por favor, apenas filmes históricos. Ele não quer nem saber, em hipótese alguma, de qualquer coisa mais moderna que arco e flecha. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.